Oi, tudo bem? Meu nome é Paulo Solano, eu sou iridologista, naturopata, fundador do Instituto Brasileiro de Iridologia, e eu tô aqui para te falar sobre o 8 de abril, o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Câncer. Você tem falado muito, né, do Covid-19 ao longo de 2020 e até agora 2021, mas o câncer está entre as doenças que mais matam no mundo. Pouco se tem falado durante esse ano, né, das doenças que mais matam. O câncer está somente atrás, por exemplo, das cardiopatias, né, das doenças cardiovasculares e do acidente vascular encefálico, que são as doenças que mais matam no mundo. E, em sequência, vem o câncer e outras doenças também. Mas o meu objetivo aqui é falar com você nesse pequeno vídeo em relação aos tipos de câncer que mais matam os homens, que mais matam as mulheres, os tipos de câncer. Também vou te comentar do que é a constituição irídea, chamada constituição psicótica, que é uma das constituições pré-cancerígenas. E também vou te falar de sinais pré-cancerígenos que nós conseguimos ver através da íris, posto que eu sou especialista nos estudos da íris. E também vou te comentar ao final desse vídeo de alguns recursos de prevenção e tratamento dos mais diversos tipos de câncer através da naturopatia. Então, me acompanhe nesse vídeo que eu vou te falar sobre isso, tá bom? Eu vou compartilhar aqui algumas imagens para que você possa entender por quê. Porque falar de íris sem mostrar íris realmente é difícil, não é? Vamos lá. É possível verificar câncer ou situações pré-cancerígenas na íris? Sim. A íris não mostra doença, mas nós conseguimos ver situações pré-cancerígenas. Uma constituição que predispõe à formação de tal ou qual desordem celular, ok? Importante frisar o que é o câncer. Então, o câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. A Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, né, a sua sigla em inglês, mostrou um panorama das doenças no mundo, em todo o mundo. Segundo o levantamento em 2020, chegamos ao fim com aproximadamente 19,3 milhões de novos casos registrados e 10 milhões de óbitos. Só falando do câncer. Se nós pegarmos os homens no Brasil em 2020, o câncer que mais afetou, onde apareceram casos novos, nos homens, 29,2%, foi o câncer de próstata, de seguido do câncer de cólon e reto, e seguido com 7,9% de câncer de traqueia, brônquios e pulmão. Nas mulheres, nós já temos uma situação de casos em primeira instância, em porcentagem maior, o câncer de mama. O câncer de cólon do reto, né, cólon e reto, vieram aí com 9,2%, e o câncer do cólon do útero com 7,5%. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, nós temos os seguintes dados, né? Que o tipo de câncer que mais afetam os brasileiros realmente é o câncer de pele, o câncer de próstata, como a gente acabou de ver, que está em primeiro lugar nos homens, o câncer de mama, em primeiro lugar nas mulheres, o câncer de cólon e reto, o câncer de pulmão e o câncer no estômago. Realmente, gente, o câncer de pulmão é o mais perigoso. O câncer de mama é um problema nacional. O câncer do cólon do reto, ele apresenta sintomas muito tardios. E o câncer de estômago, ele é atribuído à dieta de risco, à alimentação. Os 10 tipos de cânceres mais comuns, ou seja, que concentram mais de 60% dos novos diagnósticos e mais de 70% dos óbitos,
pela doença, nós temos aí o câncer de mama, com 11,7% em casos em todo o mundo, o câncer de pulmão, com 11,4% dos casos, o câncer do cólon e reto, 10%, próstata, 7,3% e estômago, 5,6%. Então, vocês percebem que as informações, elas vão todas assim, digamos, chegando na mesma conclusão, né? A American Cancer Society diz que 10 ou mais anos costumam passar entre a exposição a fatores externos e o câncer detectável. Nós podemos colocar entre o ambiente propício para a formação de um tumor, de uma célula neoplásica, vários fatores. Entre eles, essa extrema intoxicação do organismo, onde nós podemos colocar um alto nível de radicais livres sendo formados no corpo da pessoa, a baixa oxigenação intra- e extracelular, onde as pessoas estão expostas, uma baixa nutrição, uma deficiente nutrição que as pessoas estão tendo com antioxidantes. Também podemos atribuir, com não menos importância, a questão emocional. Muitas situações de câncer, nós verificamos, pelo menos eu consigo verificar isso através da íris, sempre um fator de trauma, sempre um fator ligado a uma tristeza profunda. Como o próprio Dr. Deepak Chopra, ele comenta, e ele acredita que o câncer pode começar com uma tristeza profunda durante longos períodos de tempo, e que podem fazer com que os hormônios corporais e outras funções comecem a falhar no corpo. Eu vejo isso muito forte no consultório. Sempre há uma tristeza muito profunda, principalmente ligado à mama e muito ligado à próstata e pulmão. E não menos também a questões do cólon do reto, porque a dinâmica emocional dessas regiões do corpo estão muito ligadas à crise de identidade, à questão da síndrome, né, do ninho vazio, à incapacidade que os homens sentem frente a determinadas situações de trabalho ou familiar, onde vai gerar alterações que lá no futuro a gente vai verificar que aconteceu a formação de um tumor. E muitas vezes a formação de células neoplásicas começam muito, muito devagar, muito silenciosamente. A própria palavra câncer vem, né, de caranguejo, aquele que se esconde. E de uma hora para outra aparece um tumor, mas na verdade não foi assim. Começou já lá atrás com algumas exposições e veio a culminar com a questão emocional. Se você me perguntar, é possível ver o sistema imunológico na íris? Certamente. Todos esses sistemas nós conseguimos ver pela íris. Aqui eu tenho a imagem, por exemplo, do sistema imunológico. Nós podemos ver o sistema imunológico nessa área, que é a área das amígdalas. Nós observamos nas placas de Peyer, que estão dentro do intestino delgado e fazem parte do sistema imunológico. O timo, a região do apêndice, o sistema imunológico intestinal, o sistema imune intestinal, o famoso GOUT, né? O tecido linfóide associado à mucosa intestinal, e também o sistema linfático, que está aqui na sexta zona na íris. Aqui, por exemplo, eu mostro para vocês uma situação de tireoide. Vejam que esse estrangulamento que a gente está vendo aqui está muito ligado à falta de expressão. A fala que foi bloqueada, que foi cortada, que foi suprimida. E isso vai gerar para nós essa situação de possível formação de nódulos de tireoide. Nós podemos notar nessa imagem também fortes sinais aqui na área de mama, a mama direita e a mama esquerda. Essa aqui são íris de pessoas que chegaram até mim já com um diagnóstico. E a íris veio a confirmar. Imagine que maravilhoso seria se nós pudéssemos colocar no sistema de saúde a iridologia, essa técnica de anamnese através da íris, como um recurso de prevenção. Muitas, inúmeras vezes eu já vi sinais de tendência a situações cancerígenas
e recomendei que essas mulheres fossem atrás de um exame mais específico, no seu ginecologista, no mastologista, enfim, para que se verificasse melhor essas regiões. Aqui eu trago para vocês uma fragilidade pulmonar. Essa pessoa ela traz uma história familiar de problemas respiratórios, e é um homem, e ele deve investigar melhor os seus pulmões? Com certeza. Aqui eu trago uma situação de cólon e reto. Veja a situação extrema que nós estamos observando aqui. Isso aqui predispõe a uma situação de câncer de cólon? Certamente. E reto? Certamente. Quando eu falei para vocês que existem constituições que predispõem a situações de câncer, realmente isso foi estudado pelo Dr. Joachim Breu. Ele foi um instrutor na escola de naturopatia em Munique, na Alemanha, e ele estudou 23 constituições iridológicas, que são constituições que predispõem à formação de câncer. Dentre essas 23 constituições, eu quero falar para vocês do tipo psicótico, que é um dos 23 tipos. O termo psicótico vem de psicoses, né? Lá da homeopatia, onde Samuel Hahnemann, ele já colocava esse termo psicótico, psicoses, né? Como pessoas predispostas a situações neoplásicas. E essas pessoas, né, com esse termo psicose, eram pessoas que tinham uma predisposição à formação de excesso de tecido, né? Formação de tecido em locais relacionados a mucosas, muitas vezes. Essas pessoas apresentavam uma fraqueza do sistema imunológico, uma sensibilidade a estímulos bacterianos, virais e ambientais, e emocionalmente essas pessoas tinham características como o excesso de vida, o excesso de vontade de comer, de beber, de trabalhar e de jogar. Era um excesso dessas situações. Essas pessoas psicóticas a gente pode observar pela formação de verrugas. Essas verrugas é uma característica do tipo psicótico. Na íris, a gente observa por essa presença de pigmento alcatrão, a presença de uma estrutura leitosa nessa região da íris, uma despigmentação formada pelos anéis de contração muscular, que são esses anéis tetânicos aqui que a gente observa nessa região. Muitas vezes há a presença de manchas de Brushfield, que indicam um sistema imunológico baixo, e aqui nós temos diante de nós uma estrutura psicótica. E essa pessoa, ela faz parte de uma constituição pré-cancerígena. Esses sinais eles foram estudados pelo Joseph Deck, Joseph Angerer e o Theodor Krieg. Foram iridologistas alemães na década de 50, 60, 70, onde eles estudaram sinais que predispunham a pessoa à formação de câncer. E eles observaram a presença de lacuna escada em pessoas que tinham tendências cancerígenas, lacuna aspargo, lacuna de bico reto, lacuna medusa, pigmento de melanina, criptas, ponto de defeito, manchas de Brushfield, encapsulamento escleral, forca escleral e vários outros sinais. Então, eu quero trazer para vocês um tipo, que é a lacuna aspargo. A lacuna aspargo ela tem esse formato de um aspargo, que pode ser frontal ou ventral. Os alemães eles ficavam já bastante apavorados, digamos assim, quando se apresentava esse tipo de sinal, porque esse sinal aparecia em muitas pessoas com situações cancerígenas. E é uma lacuna de história familiar. A gente precisa verificar se ele está na parte frontal ou ventral, porque na parte frontal leva a uma predisposição a tumor cerebral, leva a uma tendência. Pode ser que a pessoa não tenha nada, mas com certeza ela carrega na história familiar e que houve na história familiar. A lacuna aspargo-ventral, ela predispõe a problemas na área de próstata, de testículos, de útero, de ovário. Ela predispõe a essas situações. Veja, aqui eu trago uma imagem de uma lacuna aspargo,
Aqui tem uma outra imagem de uma lacuna aspargo frontal. Veja, a pessoa que tem esse sinal é uma das interpretações da lacuna aspargo. E esse sinal está no olho da pessoa porque houve na história familiar. Mas não quer dizer que ela terá. Só ela tem que ficar mais atenta. Um sinal como esse, a gente faz as seguintes perguntas à pessoa. Você tem pressão alta? Você tem zumbido nos ouvidos? Você tem tontura? Tem todos esses sintomas? Vá procurar um neurologista. Então, o iridologista, ele encaminha para o especialista para se investigar melhor. Tanto se a pessoa tiver sinal na área de mama, na área de tireoide, na área de pulmão, na área do colo do útero, etc. Aqui eu vejo mais uma lacuna aspargo. Aqui eu vejo mais uma lacuna aspargo. E aqui eu observo uma pessoa com uma forte tendência à formação de nódulos linfáticos. Como essa pessoa, por exemplo, que ela tinha câncer em várias regiões do corpo. E começou aqui na região de fígado, onde nós observamos uma lacuna de bico reto, onde é uma transversal. Então, essa pessoa, ela já tinha uma situação de câncer. E a íris veio só a confirmar para nós. Aqui uma situação de câncer de próstata. Veja que a pupila, ela aponta nitidamente para um desequilíbrio nos órgãos do baixo ventre, né? Aqui foi uma situação bem interessante de um senhor que eu fui até ele para fazer uma avaliação. Ele tinha câncer de estômago e esôfago. E quando eu tirei a foto do olho dele, aparecia toda essa situação opaca, né? Se a gente lembrar daquela frase que os olhos são a janela do corpo, o espelho da alma, a gente observa nessa imagem um aspecto opaco, nublado, intoxicado, oxidado, com baixa oxigenação. E aqui, 3 meses depois, com um tratamento de oxigenação, de nutrição, de alcalinização, de equilíbrio de pH sanguíneo, onde a gente observa toda uma harmonia, tanto física, mental, emocional e espiritual. Se a gente se perguntar, tem recursos, né, que a gente pode utilizar para aumentar o sistema imunológico, para fazer um processo de adaptação do sistema imunológico? Tem, nós temos recursos. Eu ressalto, por exemplo, o brócolis, que faz parte das crucíferas, que são alimentos que têm compostos que fazem parte do indol 3-carbinol, que são compostos antioxidantes e anticancerígenos. Os cogumelos, eles trabalham muito no sistema imunológico, principalmente o Agaricus blazei. A clorela, que provoca uma alcalinização sanguínea, e como dizia o Dr. Bernard Jensen, ela equilibra o pH sanguíneo. Aqui a gente tem a aloe vera ela tem a semanam, que é uma substância que ativa as células natural killers, as células matadoras naturais. E aqui eu tenho o squalene, que é um fabuloso óleo do tubarão squalus, que é um dos maiores oxigenadores que existe. Acharam interessante essas informações? Então, nós conseguimos ver pela íris situações pré-cancerígenas? Certamente que sim. Quando eu olho um sinal como qualquer um daqueles que eu comentei, ou uma constituição pré-cancerígena, isso está querendo dizer para mim que essa pessoa está trazendo da história familiar situações que levaram a uma desordem celular, a um câncer. Mas há como se prevenir? Certamente. E a íris, através, né, desse microsistema incrível, nós conseguimos descobrir a causa, reinterpretar traumas, situações, oxigenar o corpo, alcalinizar e equilibrar os órgãos mais frágeis dessa pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta o que mais te chamou a atenção nessa explanação e eu te espero no próximo vídeo e vamos trabalhar nessa prevenção com relação ao câncer e demais doenças crônico-degenerativas. Eu te desejo paz além de todo o entendimento.